que eu acreditei e acredito muito na relação sólida. Certo. Né? O porquê que eu entendo toda essa geração que o pessoal chama de geração mimimi, essa confusão. Tá uma confusão desenfreada aí. Eu acredito, não sou, tô falando de achismo, foda-se também, é minha opinião. Eu acho que nos últimos 20, 30 anos tem rolado muita separação. Sim. Tá rolando uma banalização de casamentos e pessoas morando. Isso acabou gerando crianças inseguras, completamente desassistidas emocionalmente, desestruturadas, sem referência. Como é que a gente pode melhorar essa situação? Porque isso para mim é catastrófico. Tá aí o resultado. Não preciso falar muita coisa. Eu acredito que isso seja essa desarmonia dos lares, dos casamentos, dos matrimônios que não deram certo. E são trilhares. Ainda mais agora com a pandemia, Alejando né? emocionalmente crianças. Porque as crianças sentem demais a separação do pai e da mãe, do convívio, do laço. O que é? É excesso, é facilidade de comunicação, é excesso de pornografia ou não, é o comportamento do sexo livre. Como é que a gente pode resolver isso? Polêmico. Nossa, mas como que a gente pode resolver isso daí? resolver Eu ia isso é ganhar um difícil. Nobel se eu soubesse essa resposta. Ia mesmo. No seu lado... Mas vamos lá, eu lá. Tem concordo. que resolver difícil. Eu concordo plenamente com você. Há uma banalização do casamento hoje em dia, né? E eu luto muito para que os casamentos, eles durem realmente. E aí você pergunta a pessoa, eu vou casar. Se não der certo, separa. Eu falei, não, peraí, tá errado, amor. Já tá pensando antes de casar assim, né? Exatamente. Teve uma época, voltando um pouquinho na história, né? Eu comecei, então, trabalhando com as gravidinhas, aí das gravidinhas lá, fui para as mulheres que não estavam gravidinhas, fortalecimento do assoalho pélvico, comecei com os meus cursos de pompoarismo, e dos cursos de pompoarismo fui sendo convidada para trabalhar com palestra, com evento, comecei a fazer muito chá de lingerie, que para quem não sabe, é um chá de panela, só que no chá de panela vai o noivo e a noiva. Certo. No chá de lingerie vai só a noiva com as amigas da noiva. E deve ser a baixaria da Não, porra. meu amigo, Pelo cada amor de Deus. história, cada Ah. história. Que a mulherada é pior que nós. Opa, Opa. deixa no chinelo tranquilo. Vou me reservar este comentário. Sei de muitas histórias aí. Eita porra. E aí tem o chá de lingerie. E aí uma amiga vai contando para outra. E já aconteceu, eu trabalhei 10 anos com chá de lingerie e os cursos presenciais. Hoje eu trabalho somente com cursos online, mas trabalhei durante muito tempo com cursos presenciais. Já aconteceu de, num período de 5 anos, eu fazer o chá da mesma noiva 2 vezes. Eu cheguei no primeiro casamento, fiz o casamento e tal. Entendi. Isso. E passaram-se 5 anos, aí eu virei pra ela e falei assim, vem cá, eu te conheço, eu já não casei você? Ela já separei, tô no segundo. E se não der certo, eu vou pro terceiro. Nessa naturalidade. Tranquilamente. Então, assim, gente, não precisa ter pressa pra casar. Ela quer dar. Não precisa dar pra casar. É o que eu Na acho minha também. concepção aqui O também. problema não é nem entendeu? casar, o problema é gerar filho, família. Sim. E depois desestabilizar tudo isso, não mas pensar na quanta- criança. Isso é quanta- de uma covardia Quanta tróica. gente acha que filho salva casamento? Não, Quantas, Não, né? quantas? Desculpa Até interromper, hoje. doutora, mas olha só, eu entendo também que é lógico, se a pessoa tem um relacionamento abusivo, que Claro, o marido é escroto. lógico. Aí, ok. O que eu tô Não falando tem é nem o que cogitar isso O que daí, eu tô né? falando é exatamente. Acho que você Sim, pegou meu ponto. Eu entendi. Vou chegar lá. Então, assim, a pessoa já casa achando que não vai dar certo e sem a menor vontade de lutar para que aquele casamento dê certo. Porque, gente, vamos falar a real aqui. Casamento é uma instituição onde a gente tem todos os dias que ceder um pouquinho e fazer a nossa parte um pouquinho. A gente não... Casamento, ele é uma corda. O que acontece? A gente tem uma corda. O que é essa corda? São os nossos sonhos. Um casamento que não tem sonhos, que não tem desejos, que não sabe para onde vai, ele já está fadado a terminar antes mesmo de começar. Então, as pessoas precisam conversar sobre futuro. E elas se casam achando que quando casar, constrói um futuro. Não vão conversar. Depois nós vê. Depois a gente vai conversar. Deixa. Então, a gente tem uma corda. O que acontece? Muitas vezes a gente se pega dentro de um relacionamento, cada um numa ponta da corda. E aí eu puxo pro meu lado, meu marido pro lado dele. Eu puxo para um lado, o outro puxa pro lado dele, uma hora a corda arrebenta. Tá errado. A gente tem um sonho, a gente tem que pegar essa corda e amarrar ela no sonho e os dois virem para a mesma ponta da corda e os dois puxarem para o mesmo lado.
Aí sim os casamentos começam a dar certo. Enquanto a gente vê no nosso parceiro um inimigo, alguém que a gente precisa disputar, alguém para quem eu preciso provar o tempo todo que eu tô certa, vai dar errado. Aí fudeu tudo. A gente não tem que provar nada. A gente tem que brigar juntos pelo mesmo objetivo. A gente não tem que somar, a gente não tem que diminuir nem dividir nada. A gente tem que multiplicar, a gente tem que somar. É isso aí. E aí quando a gente coloca filho dentro da situação, e aí eu te falo como uma mulher divorciada. Meu casamento terminou por todos esses motivos aí que você falou. Eu vivi um relacionamento abusivo. E aí, quando você vive dentro de um relacionamento abusivo, não há mais o que você fazer. Porque se você abre muita mão de tudo, aí você vai pra violência física, você vai pra violência emocional, Do você vai seu pra primeiro tudo você isso. já tinha filhos? Tinha 2 filhos. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e 2 filhos do segundo casamento. Eu tenho um filho de 22, um de 20. Já tá casado já. Um de 22 e um de 20. Não separou ainda não. Não, tá bonitinho. Ainda não. Deixa lá Ainda não. bonitinho. Ouve a tua Deu mãe, nem rapaz. tempo Ouve tua ainda. mãe. E desse segundo casamento agora, eu tenho os meus 2 piquititos aí, um com 10 e um com 6 aninhos. Entendi. Então eu falo, se tem um negócio que eu entendo dessa Então, vida é meio de que você piroca, passou né? por- Todas as idades, Demorou. todos os tamanhos, Demorou. Mas... não, todos. Especialista em piroca. Piroca, lá em casa Manja eu rola. falo. Puta vida. É. E a gente sai do sério pro cômico assim, né? Sim, sim. E aí, onde que a gente estava antes de eu falar que sou especialista em piroca, gente, que eu até me É, perdi. você tá falando dos filhos. Dos filhos. E aí eu tive esse meu primeiro casamento, terminou, mas eu sempre fiz muita questão de que o pai deles fosse o pai deles. Porque o pai vai ser sempre o pai, Com certeza. entendeu? Não é porque Não eu tem casei de como, novo né? que ele deixou de Ultimamente ser estão pai. trocando tudo aí. Tem umas coisas erradas aí. Mas tá tudo, eu Mais como- ou menos. Eu, mas ela tá como fazendo mãe, o que é certo. eu né? fiz a minha parte. O pai sempre vai ser E o pai. qual que é Mas tô o falando de erro? outras Ah, coisas. sim, Tá tudo sim. muito louco, tá tudo Sim. muito louco. E qual que é o problema hoje em dia que eu vejo? É que muitas mulheres usam os filhos contra os pais. Aí Pra caralho. os pais também falam mal das próprias mães para os filhos e a criança fica louca, A perdida. criança vira um míssil. Vira vira um uma de arma. ataque Uma para arma, lá, isso para mesmo. ele viva Criança é uma arma. um E- telefone e não sem tem- fio, de eu- recado, de eu passar acho que recado não para tem um um para negócio outro. tão Morfético. pior, morfético, pra você atacar uma pessoa do que o filho. Não tem, cara. Não, gente, tem. é desumano. Pô, falou tudo, é desumano. Tem filho que é míssil, tem filho que é cartão de crédito, tem filho que Não, tem, tem né? tudo, cara. Tem porque tudo. é uma coisa muito de morfético você usar uma criança, um Mas filho. usam bola. Paga eu sei, você acha que eu não sei? Tem amigo nosso, cara, que é assim. Tem brother nosso E que é tem, assim. e tem aquela coisa também da mulher, tá tudo bem, aí do nada o outro cara arruma uma mulher, ou e vice-versa. Também, também. A mulher arruma outro cara, pronto, acabou. Pronto, acabou, já acabou, era. acabou Aí, a paz. O que estava indo bem, aí começa a fazer Acabou o a paz. inferno e não vai mais pra casa de seu pai, não vai pra casa da sua mãe, não vai Isso. fazer isso. Então, assim, gente, a gente precisa entender que o casal não deu certo, mas o pai e a mãe serão pra sempre. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter uma conversa, um diálogo, para que aquela criança cresça uma criança saudável, uma adolescente saudável, que já não vai ser Eles sentiram muito? tão maravilhoso Os assim. teus? Sentiram bastante. Hoje já são adultos, mas foi uma escolha do pai deles. Então, por exemplo, o pai deles é um pai muito ausente. Então, Entendi. o que eu fiz? Até os 10 anos de idade, eu literalmente Tirou brigava. uma foto, botou um papelão. né, eu Botou um totem do pai na sala. literalmente brigava para que as crianças fossem para casa do pai a cada 15 dias, o que eu acho um absurdo. Tinha que Um obrigar. pai ver um filho a cada 15 dias. Ele não pode ser pai de Puta fim de semana. absurdo. Entendeu? Vai ver os meninos. Eu sempre dei total liberdade para isso daí. Vai ver, esteja presente na vida dos seus. São seus filhos, não são apenas os meus filhos. Eu tô falando esse exemplo porque eu sei que acontece na vida de muitas mulheres. Exato. E aí, com 10 anos de idade, o meu menorzinho, quando ele fez 10 anos, ele falou assim: mamãe, não quero mais ir pra casa do papai. Eu falava: filho, mas ele é seu pai, você tem que ir. Não, mamãe, lá não é bom, não gosto. Não gosto, tá. Falei: então tá bom. Aí chamei os 3, os 2 pequenos, tinha um de 10, um de 12 e o pai. Falei: olha, os filhos são seus, a casa está aqui. A partir de hoje, você pode aparecer aqui o dia que você quiser. Você não precisa esperar seus 15 dias. Não acho justo. Nunca achei. Você pode aparecer a hora que você quiser. É só me avisar antes para eu separar uma roupinha para eles, para você Lógico, poder levar lógico. para eu me organizar. Você apareceu? Não. Nunca mais. É mesmo? Puta, que bosta, meu. E é uma opção do pai. E eu Sim, vejo sim. reflexo na vida dos meus filhos hoje como adultos, porque a criança, o adolescente, ele precisa de uma referência feminina, ele precisa de uma referência masculina. Com certeza. Cara, eu nunca contei isso em nenhum lugar. Vai. Uma vez o meu filho, o mais velho, o Vitor, que é o que agora tá com 22 anos, a gente estava assim, ele devia ter uns 4, 5 aninhos. Então ele já estava desfraldado durante o dia, mas ele começou a ver eu
fazendo meu xixi sentado, ia na minha casa, ia na casa da minha mãe e tal. Um belo dia eu cheguei no banheiro, ele estava sentado fazendo xixi. Eu falei, cara, ele não tem noção do que é fazer um xixi em pé, porque ele não vê. Sim. Olha o que é a referência. Mas é mesmo, lógico. é mesmo. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu irmão e isso falei, aí. eu vou deixar o Vitinho aí na sua casa uns 2, 3 dias, pra você Pra mostrar ele pra se ele, ligar, né, meu? pra você ensinar pra ele como é que é. Porque eu só explicando, ele não tá entendendo. Porque é uma criança de 5 anos, tem um visual Mas a ali. criança, o que ela vê, ela faz, velho. Exatamente. Se ele É um nego vê HD muito, zerado, né? é um HD zerado. Você Exatamente. vai Se o nego programando. fala, você fumar na frente de criança, Ele fudeu. vai aprender, né? A criança Claro. vai querer Vai fumar. aprender. Claro. Entendeu? Vai entender que é natural fazer aquilo ali. Exatamente. Ele via você mijando sentada. É sua avó. Sentada. A avó Todo dele, mundo. quer dizer. É. Então, normal pra ele é fazer xixi sentado. Exato. Lógico. Aí eu chamei meu irmão e falei, vem cá, explica aqui pra ele, mostra aqui pra ele como Hoje é eu que é. faço que de preguiça. Não consigo mostrar. O que já tá bem, Mijar porque sentado. você é adulto, você mija do jeito É, que eu você mijo quiser. sentado de preguiça. Entendeu? Agora, a criança, ela Não, precisa sim, entender, sim. pelo menos, como é que Lógico. é. Então, assim, são coisas que a ausência paterna ou uma ausência materna pode acarretar na vida de uma criança. Então, a gente precisa ser adultos responsáveis, não apenas pela nossa vida, mas principalmente quando nós temos filhos. Somos responsáveis.